A nova medicina germânica, ela começou justamente com os estudos de Hammer. Hammer é um médico alemão que começou, que dedicou a vida dele ao estudo do motivo pelo qual as pessoas adoeciam. E ele investigou todos os pacientes, sem exceção, foram dezenas de milhares de pessoas, porque ele começou a mobilizar todo o sistema de saúde da Alemanha para que isso acontecesse de uma forma mais massificada. E ele conseguiu ver, gente, ele conseguiu mapear através de tomografias e ressonâncias imagens do cérebro da pessoa durante os choques biológicos. Então, quando a gente tem um choque biológico, o que é o choque biológico? É um fato que acontece com você que você não estava esperando. É um susto. Esse susto pode ser a perda de uma pessoa muito querida, pode ser a perda por morte, perda por separação, pode ser um ato de violência muito significativo, pode ser um ato de violência com você, ou você como testemunha visual de um ato de violência, pode ser uma frase que você jamais esperava ouvir, pode ser justamente você ouvir um diagnóstico de alguma doença que você jamais esperaria ter. Enfim, um choque biológico é aquilo que você literalmente você se assusta, aquilo mexe com você de alguma forma muito significativa. E nesse momento, você, através desse choque biológico, você sofre marcas no seu cérebro visíveis em tomógrafos, na tomografia, e essas marcas, elas vão dizer quais os tecidos vão ser acometidos a partir daquele choque. Por quê? Essa marca, ela aparece por conta de uma necrose da queda, uma reação de necrose ou úlcera na região cerebral. E como a gente tem toda a correspondência na embriologia, né, da formação dos tecidos, todo o tecido, ou o endoderma, mesoderma, ectoderma, que corresponde àquela região do cérebro, vai ficar afetado. E aí a gente tem normalmente, né, quando a pessoa tem doenças diagnosticadas, né, de úlceras, de necrose, isso corresponde a uma perda, isso acontece durante a fase ativa do choque biológico. Depois da fase ativa do choque biológico, a gente tem a fase curativa, que é o corpo se autocurando. E nessa fase curativa, normalmente você tem o quê? Tumores, você tem como o corpo vai se regenerando, ele vai renovando aquele turnover celular, criando mais células para regenerar aquela área necrosada. E aí você começa a ter tumores, cistos, enfim. Podem ser malignos, podem ser benignos, porque, na verdade, tudo vai de acordo com o terreno biológico, como está funcionando aquele seu corpo, se o meio está muito ácido, pH muito ácido, pH básico, aquilo pode ser maligno ou benigno. Na verdade, não é somente o choque biológico de Hammer que vai determinar o resultado da sua doença, né? Então, na verdade, muita coisa além disso que está acontecendo no seu organismo também vai ser responsável pelo seu processo de cura. Então, muitas vezes, as pessoas acham que a doença delas, na verdade, é uma doença, quando, na verdade, é o corpo se autocurando de um real problema que ele já teve. E a pessoa ou já resolveu, ou já se resignou, ou já perdoou, enfim, justamente esse período de resolução. E o que isso tem a ver com harmonização orofacial funcional? Gente, tem tudo a ver. O processo de envelhecimento precoce, o processo de paralisia facial, pitoses faciais, não estou falando de pitoses induzidas por toxina, tá? Estou falando de pitoses que as pessoas possuem, tá? Eu, por exemplo, tenho uma pitose. A grande maioria das pessoas tem um nívelzinho de pitose. Então, até mesmo isso também é provocado por choques biológicos. Então, quando você entende o choque biológico, entende a nova medicina de Hammer, as 5 novas leis de Hammer, você já consegue tratar o seu paciente literalmente por uma causa raiz. Então, gente, quando a gente tem um choque
biológica, a gente entende o choque, o nosso corpo automaticamente entra em processo de cura. E assim a gente consegue entender o processo de envelhecimento do paciente, uma paralisia facial do paciente, as doenças de pele, a gente consegue entender manchas, cânceres de pele, doenças autoimunes de pele. Isso tudo a gente já consegue entender, trabalhar isso no paciente e tratar, pelo menos fazer com que ele entre no processo de resolução daquele problema.